Presta atenção, investigado pela morte da ex-companheira a facadas dentro de casa em São Francisco de Paula, na Serra, estava escondido perto da divisa com Santa Catarina, gente. O bandido que matou essa mulher, lá do Nordeste do Brasil, ela, que veio pra cá junto com ele para ganhar a vida. Mãe de 6 filhos, essa mulher aqui. Esse homem foi ouvido pela polícia e ele alegou ciúmes para, na cabeça dele, justificar a barbaridade que fez. Yanka Soares, essa mulher de 30 anos, gente, que perdeu a vida. Aqui foi o momento da prisão dele, lá perto da divisa com Santa Catarina, lá em Bom Jesus, Campos de Cima da Serra. Ele matou ali em São Chico e fugiu lá para Bom Jesus, nos Campos de Cima da Serra. Agora, como ele foi até lá, hein? Até Bom Jesus. Como ele foi até lá? E estava na casa de quem aqui, bem escondido? Pessoas não sabiam o que ele fez, será? Felipe, tem algumas respostas dessas questões pra gente? Boa tarde. Tudo bem, Samuel? Bom dia, boa tarde a você, a todos aí que nos acompanham. A gente continua nesse caso para atualizá-lo. Estivemos na segunda-feira em São Francisco de Paula e eu falo ao vivo aqui em Gramado, na região das Hortênsias, porque é aqui, na delegacia em Gramado, é a mesma delegada titular que responde aí por São Francisco de Paula. Viemos atrás de mais respostas e atualizarmos então este caso. Final de semana aconteceu esse crime bárbaro que chocou a todos em São Francisco de Paula, quando este homem, a Yanka, Samuel, ela tem 29 anos, tá? Ontem nós informamos 30, porque tem aquela questão aí da data do aniversário, enfim, e aí houve uma atualização, então, só para nós atualizarmos também esse dado, ok? 29 anos é a idade correta. E esse crime, então, aconteceu no bairro Campo do Meio, na rua Padre Ritter, ainda no sábado. A Brigada Militar foi chamada, chegou ao local, arrombou a porta e aí localizou a vítima já morta e o principal suspeito, que era o companheiro dela, não estava mais no local. Quem chamou a Brigada Militar? Como que se soube que esse crime aconteceu? Esse autor, ele teria confidenciado aí para algumas pessoas próximas. E aí, uma dessas pessoas avisou a polícia, diante da apuração que nós fizemos. E aí as diligências estavam em andamento nesta segunda-feira, quando nós falávamos ao vivo de São Francisco de Paula, e a Polícia Civil, em um trabalho conjunto entre os policiais aqui de Gramado, São Francisco de Paula e também com o apoio de Bom Jesus e Vacaria, localizaram o autor, também de 29 anos. Ele foi preso, conforme nós já vimos aí as imagens. Ele estava em uma casa em Bom Jesus. Ele tem vínculos familiares, ele tem amigos e teria primos ali em Bom Jesus e foi o refúgio que encontrou. Inclusive, contou com o veículo, não se sabe se alguém levou ele ou não, mas o veículo de uma pessoa próxima de Bom Jesus que teria auxiliado aí nessa fuga para a cidade de Bom Jesus. Bem, e aí então a polícia consegue esse desfecho rápido, prende o autor deste lamentável feminicídio que chocou aqui a região da Serra e todo o estado. Mas por quê, né? Por que ele fez tudo isso? Perguntamos à polícia e quais são os próximos desdobramentos. Afinal, ele está preso preventivamente por feminicídio, teve a prisão decretada pela Justiça, mas há outras pessoas que auxiliaram na fuga e que também poderão responder por isso. Vamos acompanhar o que nos disse então a delegada titular de São Francisco de Paula a respeito da motivação e desses próximos passos. A gente acompanha nesse momento. Havia uma suspeita de traição e a gente pôde perceber justamente esse ciúmes, essa imagem de que, essa percepção de que a esposa, a companheira, ia até mandar matá-lo, então que ele teria se adiantado. Agora a gente conclui o inquérito policial no prazo legal, nós temos 10 dias para remeter, então, esse procedimento ao Poder Judiciário com a responsabilização completa, a elucidação do crime, verificando também se tem pessoas que também contribuíram, que auxiliaram para que ele pudesse fugir, que pudesse, então, acobertá-lo de alguma forma, para a gente, então, concluir a investigação com todos esses elementos. A questão do
ciúme, a questão de uma possível traição na cabeça do investigado, culminou então com este crime. Foi isso que ele relatou brevemente aí para as autoridades. Ele não falou muito, disse que iria se manifestar em juízo. Ele imaginou que pudesse estar sendo traído, aquela questão da possessividade, né, de ser dono da mulher, passava na cabeça dele. Em algum momento ele achou que, diante dessa situação, ela poderia pedir para que alguém matasse ele, e aí resolveu cometer este delito. Tudo isso faz parte da apuração que nós realizamos. A faca utilizada no crime foi recolhida pela polícia, não havia histórico de violência doméstica, eles estavam juntos 3 meses, Samuel, pouco tempo, 3 meses. Saíram da Paraíba e vieram aqui para pouquíssimo tempo e vieram aqui para trabalhar numa empresa de higienização de batatas. Os dois trabalhavam no mesmo local. E os filhos, né, a gente não conseguiu confirmar essa informação, a polícia também não tem essa informação confirmada, se ele era o pai ou não, mas tudo indica que não, né? Tudo indica que não. Os 6 filhos dela ficaram na Paraíba aí com outros familiares, e tudo indica também, no levantamento da polícia, que eles teriam vindo para cá de uma forma meio que temporária, né, para tentar a vida, juntar algum dinheiro e depois voltar para lá. É isso que diz a apuração policial. E para encerrar, esse cidadão, esse indivíduo que tirou a vida da companheira e que estavam juntos há 3 meses, ele tinha antecedentes, entre outros, por roubo e por homicídio. Barbaridade. E tirou a vida agora da sua companheira, estava à solta. Essa é a nossa apuração, essa é a sequência do fato, e o desfecho culmina então com a prisão dele e com a possibilidade, ao final do inquérito, de outras responsabilizações de quem teria ajudado, né, a ele se esconder e ele ter fugido de São Francisco de Paula. Samuel. Triste demais. Foi o 12º mesmo, viu, Felipe? Ela foi a 12ª vítima de um feminicídio no estado do Rio Grande do Sul. Tem mais um, já temos 13, infelizmente. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Mas ela foi a 12ª vítima de um feminicídio, de uma barbaridade como essa. Como sempre, né, o agressor mata e coloca a culpa na mulher. Foi ela ia me matar, só me fui antes dela. Eu consegui evitar que ela me matasse, estava me traindo, ia me matar, né? Imaginou aquilo da cabeça dele, ou seja, a culpa é dela. Estou matando porque senão ela ia me matar. É sempre assim. 3 meses, gente. Olhem só a história. Eles estavam juntos há 3 meses e ele já tinha esse sentimento de posse, de que é dele, de mais ninguém. Ela não pode ter relacionamento com ninguém. Mas estava tendo um relacionamento com ele e não pode ter com mais ninguém mesmo. Mas aí se quer e não quer, é com ele, se vira e não é problema meu. Mas não é motivo para matar de jeito nenhum. E ele acabou tirando a vida dessa mulher. Nós temos aqui, gente, um painel com as fotos das 12 mulheres que perderam a vida neste ano só pelo fato de serem mulheres. Não foi nenhum assalto, nenhum crime patrimonial de jeito nenhum. Foram mulheres que perderam a vida por serem mulheres, porque os companheiros, ex-companheiros resolveram matar. Só por isso, gente. 12, já enche a tela toda aqui, a Ianca, o caso mais recente. A gente vai ter que atualizar o painel. Daqui a pouco a gente fala. Tem mais um feminicídio aqui no estado. E a gente está falando daqueles casos, feminicídio, que é o caso, gente, que todo mundo fica sabendo, que todo mundo acompanha, que vira notícia, mas... E aquilo tudo que acontece antes do feminicídio, a agressão verbal, a agressão física, a humilhação, tudo aquilo que acontece. Quantos painéis desses aqui a gente enche, será, hein? Quantos? Será que cabe aqui no nosso estúdio? Será que cabe aqui na nossa TV? Hein? Em toda a nossa sede aqui, será que cabe? De todas as mulheres que neste momento estão sofrendo algum tipo de agressão psicológica, física, verbal, sexual e não sei mais o quê? Não sei se cabe não, gente. Porque são muitas. Porque aqui, gente, é quando a coisa fica visível. É aquilo que aconteceu e todo mundo fica sabendo. Mas antes de ocorrer... Cada uma dessas vítimas aqui, cada uma dessas pessoas, cada uma dessas mulheres, muitas delas mães que deixam os filhos, antes de acontecer isso, tem uma série de agressões
que depois acabam, muitas delas, terminando nesse quadro aqui que nós estamos vendo. Das 12 vítimas de feminicídios só neste ano aqui no estado. Vamos lembrar quantos foram ano passado? Alguém lembra? 80 mulheres que perderam a vida pelo fato de serem mulheres no ano passado. É chocante demais. A gente precisa fazer alguma coisa. O que está sendo feito não está adiantando muita coisa não, hein? Está salvando muitas vidas? A denunciar, pedir a medida protetiva? Tá. E tá de verdade. Mas nós precisamos ir além. Precisamos salvar mais mulheres.